O estilhaço da taça, a água fria a espalhar-se pela toalha de linho, como uma pequena maré indesejada. Lembro-me do som, nítido e embaraçoso, que quebrou aquele silêncio de veludo do Belém Dourado. Um silêncio que até então parecia pesar uma tonelada sobre os meus ombros. Ergui os olhos, a visão turva pelas lágrimas não derramadas, e na voz mais fraca que consegui encontrar, quase um pensamento, murmurei em japonês as palavras que resumiam o meu desespero. Mudame Dawati. Não adianta. Não consigo fazer isto. Pedro Castilho, com o seu terno italiano e aquele sorriso que parecia predatório, soltou uma gargalhada curta e desdenhosa. Que desajeitada não somos? Arrastou ele, limpando uma gota de água da manga com um guardanapo. Aquela humilhação que ardia como fogo era quase física. Via o João Castilho, o pai, o granito de homem, a encolher-se ligeiramente. E a Marta Gonçalves, a conselheira legal, cujos lábios finos mal se moviam, mas os olhos... os olhos dela pareciam facas. O ar, que minutos antes parecia tão denso de riqueza e poder, agora era fino demais para respirar. Sentia a vertigem, o mundo a girar à minha volta. Como tinha chegado aqui? Naquela mesa número 7, o canto mais reservado do Belém Dourado, com uma vista para o jardim privado do restaurante em Lisboa. Era suposto ser o meu triunfo, o meu momento, mas parecia mais uma condenação. Eu, Ana Tanaka Soares, herdeira de um império, estava a ser tratada como um adereço, um ornamento caro. Desde que nos sentáramos há talvez 1 hora, ou seria mais. Não me lembro bem das horas, só da lentidão do tempo. João não me dirigira uma palavra sequer. Ele comunicava com a sua equipe americana da Castilho e Filhos, como se eu não estivesse presente. E o Pedro atirava-me olhares de esguelha, que demoravam um pouco demais, não de reconhecimento, mas de uma curiosidade quase exótica. Eu não era uma parceira de negócios, era uma peça de museu. Marta, então, nem pestanejava. Os seus olhos estavam colados aos documentos. Eu era apenas a X final numa linha pontilhada que eles já tinham traçado. Lembro-me do João a pedir o prato principal ao empregado. A senhora vai comer o robalo dourado. Nem um olhar na minha direção. Robalo, que eu detesto. Mas eu, perfeita no meu papel de boneca de porcelana, apenas inclinei a cabeça, um sorriso pequeno e tenso nos lábios. Era o sorriso que aperfeiçoara ao longo dos anos, sendo a ponte entre 2 mundos, meio japonesa, meio portuguesa, sem pertencer totalmente a nenhum. O meu pai, que estava doente, muito doente, tinha me ensinado a ser assertiva. A minha mãe, a arte do silêncio gracioso. Naquela noite, o silêncio estava a vencer e eu sentia-me a afundar nele. O meu pai, o carismático líder que unira as raízes japonesas da corporação Tanaka com os mercados ocidentais, agora estava incapacitado por um AVC. O conselho de administração, em pânico, vira na oferta da Castilho e Filhos não uma parceria, mas um bote salva-vidas. Eu via uma capitulação, uma erosão lenta do legado do meu avô, Kaito Tanaka. Mas os meus protestos foram ignorados, taxados de sentimentalismo juvenil. A única condição que me deram, um lugar neste jantar final, foi uma concessão condescendente. Claro, Ana, a sua presença é vital, disseram eles. Vital aparentemente apenas no sentido físico mais literal. Eu estava ali para assinar, não para pensar. E agora, a taça de água esmagada, a humilhação pública. O Pedro a rir-se, o pai a concordar tacitamente. Sentia-me pequena, irrelevante, tal como o meu avô dizia que o barulho da multidão era quando se esquecia de ouvir. Foi nesse instante de isolamento profundo, quando os meus dedos tremeram e o cristal pesado escorregou, que uma sombra se aproximou. Era a Sofia. Lembro-me de vê-la,
mas na verdade, raramente a víamos. Ela movia-se com uma economia de movimentos que denunciava longas horas e pés doridos. O seu uniforme, um vestido preto simples com um avental branco impecável, era profissional, mas o seu rosto, quando pensava que ninguém estava a olhar, revelava um cansaço que ia além do seu turno. A Sofia, eu mais tarde vim a saber, estava há 5 anos no Belém Dourado. Era, no vocabulário do pessoal, uma veterana, invisível, e aprender a usar essa invisibilidade como escudo e como lente. Ela lia as mesas como um acadêmico lê um texto esquecido. Percebi a tensão nos meus ombros, a forma como eu arranjava os talheres. Ela viu a óbvia desconsideração na postura do Pedro ao inclinar-se para falar com o pai, criando uma barreira física entre eles e mim. Viu a frieza nos olhos da Marta. A Sofia tinha servido ditadores, políticos em desgraça e bilionários da tecnologia. Ela conhecia a arrogância, o poder. E sim, ela conhecia a crueldade quando havia, especialmente o tipo silencioso e educado que te sufoca numa sala cheia de gente. Ela sentiu uma estranha pontada protetora por mim, a jovem na mesa 7. Havia uma solidão profunda em mim, uma fragilidade escondida debaixo do vestido de alta costura e da expressão perfeitamente plácida. Eu era um pássaro numa gaiola dourada, e as grades estavam a fechar-se. Enquanto a Sofia se aproximava para reabastecer os copos de água, o Pedro estava a rir de algo que o pai dissera. A velha guarda em Porto simplesmente não entende as realidades de um mercado do século XXI. Ainda operam com honra e apertos de mão. João resmungou em concordância. A honra não aparece num balancete. Vamos agilizar os seus ativos sentimentais. A coleção de arte, as bolsas culturais, uma liquidação à espera de acontecer. O meu corpo enrijeceu. Os meus nós dos dedos pousados na mesa ficaram brancos. Abri a boca para falar, os meus lábios formando uma sílaba silenciosa, mas a Marta cortou-me, batendo com um dedo perfeitamente cuidado nos documentos. Falando de ativos, João, a cláusula sobre a Fundação Tanaka ainda está vagamente redigida. Precisamos de garantir controlo discricionário total pós-aquisição. Eles estavam a falar da obra da vida do meu avô como se fosse mobiliário de escritório a ser liquidado. O sangue esvaiu-se do meu rosto. Uma onda de tontura. O ar curado da sala, de repente, demasiado rarefeito para respirar. A minha mão, tremendo ligeiramente, procurou o copo de água. E nesse momento de isolamento profundo, os meus dedos falharam. A pesada taça de cristal escorregou, virou-se e esmagou-se no meu prato com um estalido agudo que quebrou o silêncio reverencial do restaurante. Água e cacos de vidro espalharam-se pela toalha branca. Por um instante, houve silêncio absoluto. Todos os olhos da sala se voltaram para a nossa mesa. Então, Pedro Castilho soltou uma risada curta e desdenhosa. Um bocado desajeitada, não somos? Arrastou ele, limpando uma gota de água perdida na manga com um guardanapo. Não se preocupe, tenho a certeza de que a empresa do pai pode pagar os estragos. A humilhação foi um golpe físico, quente, afiado e total. Eu olhava para a desordem, a visão turva. Toda a minha compostura, todo o treino, todas as paredes cuidadosamente construídas desmoronaram-se. Em voz baixa, quase um pensamento, sussurrei aquela frase desesperada na língua da minha mãe, a língua do meu coração, uma frase de puro desespero. Muda-me dawati. Não adianta, não consigo fazer isto. Ninguém na mesa entendeu. Para eles era apenas um som estrangeiro sem sentido, um sinal de que eu estava a perder a compostura. Mas mais alguém entendeu. A perspectiva de Sofia. Eu já estava a mover-me, com um guardanapo fresco na mão, antes que a taça atingisse o prato. Sabia o que ia acontecer. Já tinha visto aquele tremor nos dedos dela, aquele brilho aquoso nos olhos. Era o brilho de alguém prestes a implodir.
Mas a frase em japonês, aquela sim, fez-me congelar por uma fração de segundo. Não adianta, não consigo fazer isto. A voz dela era um lamento, quase um soluço abafado. Uma língua que eles, na sua bolha de superioridade, ignoravam completamente. Enquanto me aproximava da mesa, os meus olhos encontraram os da Ana. Pela primeira vez naquela noite, e talvez pela primeira vez em muito tempo, alguém a via de verdade. Não como a herdeira, nem como a parte japonesa do negócio, mas como uma mulher a desmoronar-se. O Pedro ria-se, o João olhava-me com um misto de irritação e desinteresse. A Marta começava a ficar tensa, mas eu não os via. Via só a Ana, a dor nos seus olhos tão exposta. Inclinei-me, fingindo que o meu foco estava apenas em limpar os cacos de vidro. A minha voz era um murmúrio suave e firme, diretamente no ouvido dela. O tom formal, mas impossivelmente gentil. E o meu japonês? Ah, o meu japonês era impecável, imbuído de um sotaque de Kyoto tão puro e refinado que soava a música. Daijobu desuka, Ojo-sama, Hitori ja arimasen. Está tudo bem, minha senhora. Não está sozinha. O mundo pareceu parar para a Ana. Para mim, foi como um mergulho nos meus próprios fantasmas. Aquele Ojo-sama, minha senhora, um termo de respeito tão arcaico, tão formal, quase cortesão. Naquele momento, não era condescendente. Era uma validação. Era reconhecimento. Para mim, era quase um juramento. Limpei os cacos maiores. O movimento calculado, profissional. Os olhos da Ana, arregalados de choque, cheios de lágrimas, prenderam-se nos meus. A minha expressão era serena, profissional, mas os meus olhos, os meus olhos eram um espelho para os dela. Eu via-a e ela via-me. De repente, a Ana endireitou-se, a voz ainda a tremer, mas ganhando força enquanto falava em japonês. Estou bem, obrigada. Surpreendeu-me. Ofereci-lhe um aceno quase imperceptível, continuando o meu trabalho. É bom ver que o seu espírito não está quebrado. Eles estão a testá-la. Pedro, agitado com a troca que não conseguia entender, bateu levemente com a mão na mesa. Ei, o que está a acontecer aqui? Do que é que estão as duas a falar? João Castilho levantou a mão, silenciando o filho. A curiosidade dele tinha agora eclipsado completamente a irritação. Olhou para mim. Olhou-me de verdade pela primeira vez, não como uma funcionária, mas como uma pessoa. O uniforme, o avental, as linhas de cansaço à volta dos meus olhos, tudo ainda lá, mas agora sobreposto por uma camada de mistério. Você fala japonês, afirmou ele, as palavras uma acusação e uma pergunta em uma só. Sim, senhor, disse eu, finalmente endireitando-me, com uma pequena pilha de vidro partido disfarçada no guardanapo. Como? Insistiu João. Onde aprendeu? Um novo empregado, alertado pela comoção, pairava por perto, pronto para redefinir a mesa. Dei-lhe um breve aceno e ele começou o seu trabalho enquanto eu respondia. Estudei, senhor, há muito tempo. A minha resposta foi simples, factual e totalmente insatisfatória para aqueles titãs da indústria. Era a brevidade, a falta de qualquer explicação elaborada que os perturbava. Eu não estava a tentar impressioná-los. Não estava a usar a minha habilidade para uma gorjeta melhor. Estava simplesmente a constatar um facto. A Ana observava esta troca, um lampejo de algo novo a acender-se dentro dela. Durante a última hora, eu fora um objeto passivo. Agora, uma aliada inesperada e desconhecida tinha emergido das sombras. A dinâmica da sala fraturara-se. Eu decidi alargar a fenda. Virando-se para João Castilho, Ana falou em português, mas a sua voz era diferente. O tom hesitante e deferente tinha desaparecido. No seu lugar, havia uma confiança fria e clara. Senhor Castilho, começou ela, e os três viraram-se para ela, a atenção total deles nela pela primeira vez em toda a noite. Talvez o seu filho tenha razão.
Talvez a velha guarda em Porto opere com princípios que consideram ultrapassados, princípios como o respeito. Ela deixou a palavra pairar no ar. O meu avô, Kaito Tanaka, construiu a sua empresa na crença de que não se conhece verdadeiramente um parceiro até se compreender o seu coração. E não se pode compreender o seu coração se não se respeitar a sua língua ou a sua cultura. Ela fez uma pausa, depois desferiu o golpe final e direto. Ele acreditava que a verdadeira força não estava em gritar mais alto, mas em ouvir com mais atenção. Pedro corou de um vermelho intenso e furioso. Os lábios de Marta adelgaçaram-se numa linha sem sangue. João Castilho, no entanto, apenas olhou para Ana, a sua expressão ilegível. Ele fora desafiado direta e inequivocamente. O fantasma tinha encontrado a sua voz. Ele então fez algo inesperado. Voltou o olhar para mim, que estava respeitosamente junto ao posto de serviço. Empregada, chamou ele, a sua voz a ressoar pela sala de jantar. Venha cá. Voltei para a mesa a minha expressão neutra. Senhora Tanaka Soares, disse João, os seus olhos ainda em mim. Parece que a senhorita está a sugerir que tivemos uma falha de comunicação. Um mal-entendido cultural, talvez. O sarcasmo era leve, mas estava lá. Parece que você entende o mundo dela. De agora em diante ficará aqui. Facilitará, traduzirá, se necessário. Era uma ordem absurda. Uma empregada retirada das suas funções para atuar como intérprete corporativa numa negociação multimilionária. Era também uma jogada de poder, uma tentativa de João de reafirmar o controle, de transformar a minha inesperada habilidade numa ferramenta para o seu próprio uso, de me reduzir novamente a uma mera funcionária, embora uma mais interessante. O meu gerente, um homem perpetuamente estressado chamado Manuel, apressou-se, o rosto pálido de alarme. Senhor Castilho, peço desculpa, mas a Sofia tem outras mesas. Pagarei o salário e as gorjetas de toda a noite dela. Dobre, João cortou, sem sequer se preocupar em olhar para ele. Ela trabalha para mim agora. Tem algum problema com isso? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa, dirigida a mim. Pela primeira vez um lampejo de algo, desafio, diversão, atravessou o meu rosto. Olhei para Ana, que deu um ligeiro aceno de encorajamento quase invisível. Naquela troca silenciosa, uma aliança foi forjada. Não, senhor, disse eu, a minha voz perfeitamente calma. Não tenho nenhum problema com isso. Por onde devemos começar? A mudança foi tão imediata quanto surreal. Num momento, eu era uma servente. No seguinte, uma figura central num drama corporativo de alto risco. Manuel, o gerente, afastou-se esfregando as mãos, mas sem ousar discutir com um cliente que gastava mais em vinho num mês do que ele ganhava num ano. Eu não me sentei. Permaneci de pé a alguns passos atrás da cadeira da Ana, uma sentinela silenciosa e observadora. João Castilho claramente pretendia que eu fosse um dicionário humano, uma ferramenta a ser pega e descartada. Mas tanto eu quanto a Ana tínhamos outras ideias. Muito bem, João começou, recostando-se na cadeira e juntando os dedos. Ele olhou para a Ana. Vamos falar sobre a Fundação de Arte Tanaka. Os nossos analistas projetam o seu valor de liquidação em aproximadamente 200 milhões. Uma soma respeitável, mas é um ativo morto. O nosso plano é desinvestir e reinvestir o capital em PSD. Antes que a Ana pudesse responder, ele acrescentou: explique-lhe isso, com um aceno na minha direção, como se Ana fosse incapaz de compreender o conceito. Era uma picardia deliberada e mesquinha, destinada a colocá-la de volta no seu lugar. Dei um passo ligeiro em frente. Senhor Castilho, disse, a minha voz calma e medida. A senhora Tanaka Soares entende perfeitamente o português. Talvez a questão não seja de idioma, mas de contexto. Marta Gonçalves zombou. Contexto? É um cálculo simples de balanço. O ativo está a ter um desempenho insatisfatório.
Com o devido respeito, senhora Marta, continuei, o meu olhar inabalável. Está a referir-se a uma coleção que inclui 3 pergaminhos do período Kamakura, que se acredita serem as únicas obras sobreviventes do monge Kenshin. Está a referir-se a uma coleção de cerâmicas do período Edo que redefiniram a arte do kintsugi. Chama-lhe um ativo morto. O Ministério da Cultura do Japão chama-lhe um tesouro nacional. Silêncio. Os olhos de João Castilho estreitaram-se. Pedro parecia confuso. Foi Marta quem recuperou primeiro. Uma recitação impressionante, disse ela, o seu tom a pingar ceticismo. Aprendeu isso num folheto turístico? Aprendi isso enquanto escrevia a minha dissertação de doutoramento sobre a secularização da arte budista durante o shogunato Ashikaga. Respondi sem um vestígio de arrogância. O meu foco estava na mesma escola de artistas que Kaito Tanaka, o avô da senhora Tanaka Soares, passou a vida a defender e colecionar. O ar pareceu sair da sala. Uma empregada, uma dissertação de doutoramento. As peças não se encaixavam no seu mundo ordenado e hierárquico. Pedro soltou uma gargalhada incrédula. É o quê? Uma doutora em arte e está a servir robalo? A vida é cheia de voltas inesperadas, senhor Pedro, disse a minha expressão ilegível. Comentário pessoal de Ana, 30-60 segundos. Neste ponto, paro para pensar, a cabeça a latejar um pouco com todas as memórias. É surreal, não é? Aqui estou eu, a herdeira de uma multinacional, num dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, e a única pessoa que realmente me ouve, a única que me compreende, é uma empregada de mesa. Ou melhor, uma doutora em História da Arte, que por algum motivo, desconhecido para mim na altura, estava ali. Aquele choque que o João, o Pedro e a Marta tiveram quando a Sofia falou da tese dela foi impagável. Eu, que sempre cresci a ver o meu avô a valorizar o conhecimento, a história, senti um misto de esperança e uma frustração imensa. Aquele tipo de gente que só vê o que quer ver, que classifica as pessoas por títulos ou pelos empregos que tem na altura. Típico, não é? A arrogância deles era tão palpável que eu podia quase tocá-la. Quem diria que a chave para salvar tudo estaria escondida à vista de todos, no meio de uma bandeja de prata? A ironia é quase cômica, mas também me lembro da pontada de dor nos olhos da Sofia quando ela falava da sua história. A vida acadêmica também podia ser cruel, tanto quanto o mundo dos negócios. Pensamos que a riqueza nos protege de tudo, mas a verdade é que estamos todos sujeitos a estas pequenas e grandes injustiças. Eu agarrei a abertura que Sofia tinha criado. A fundação não é um ativo, disse, a minha voz a ressoar com uma autoridade recém-descoberta. É a alma da minha empresa. É a personificação da filosofia do meu avô. A tecnologia é uma ferramenta, mas a arte é o que lhe dá propósito. Liquidá-la seria dizer ao mundo que valorizamos o lucro mais do que a nossa própria identidade. Não está à venda. Não é negociável. João Castilho estudou-me. Depois, Sofia. Depois, voltou a olhar para mim. Ele era um homem que se orgulhava de ler as pessoas, de encontrar os seus pontos de alavancagem. Ele tinha lá assumido que o meu era a minha juventude e inexperiência. Tinha assumido que a Sofia não existia. Ele estava enganado em ambos os casos. Isto é um disparate sentimental, murmurou Pedro, procurando apoio no pai. É negócio. Talvez, disse João lentamente, o seu olhar pensativo. Ou talvez tenhamos estado a ler o prospecto errado. Ele virou a sua atenção total para mim. O seu pai, Roberto, ele concordou com os termos. Ele entendeu a necessidade disto. Esta era a verdade dolorosa. O meu pai, um pragmático até o osso, fora esmagado pelo conselho de administração e pela sua doença. Ele tinha visto o acordo como a única forma de garantir o futuro da empresa. O meu pai está doente, disse eu, a minha voz a suavizar-se com dor. Ele foi pressionado.
mas fez-me prometer estar aqui esta noite. Disse-me para proteger o coração. Não entendi completamente o que ele queria dizer até que o ouvi falar sobre vendê-lo aos pedaços. Depois, virei-me ligeiramente na cadeira, olhando para a Sofia. Voltei a falar em japonês. A minha voz agora carregava uma nota de genuína curiosidade. Diga-me, o que sabe do broche do Grow e da lua? Gesticulei para um broche pequeno e requintado na lapela do meu blazer. Era um desenho delicado e abstrato de um Grow em voo contra um círculo de madrepérola. Para os Castilho, era uma bonita peça de joalharia. A compostura profissional da Sofia desfez-se por uma fração de segundo, substituída por um olhar de pura reverência acadêmica. Ela deu um passo mais perto, os seus olhos arregalados. Isso é um original de Kaito Tanaka. Respirou ela em japonês. É a primeira peça que ele fez, respondi. Ele fê-la para minha avó. Disse que representava uma escolha. O Grow pode voar até a lua, um lugar de ambição fria e solitária, ou pode ficar nos juncos, um lugar de calor e comunidade. Ele disse, uma vida bem-sucedida é aprender a voar entre os dois. A Sofia olhou para o broche. A sua expressão era de puro encantamento. O broche do Grow e da lua. Era o seu princípio orientador. É uma peça fundamental da metalurgia japonesa moderna. Só o vi em fotografias. Eu escrevi um capítulo sobre ele. A conversa, fluida e significativa, era uma parede que a equipa Castilho e Filhos não conseguia penetrar. Eles eram forasteiros agora, a ouvir uma língua que não conheciam, a discutir uma filosofia que não conseguiam apreender. O isolamento que eu sentira durante toda a noite tinha sido transferido na sua totalidade para eles. O rosto de Pedro era uma máscara de frustração. O que é que ela está a dizer? O que é tão importante num broche? Exigiu ele. Sofia voltou-se para eles, a sua compostura recuperada. Já não era apenas uma tradutora de palavras. Era uma curadora de significados. A senhora Tanaka Soares estava a explicar a filosofia por trás daquela peça de joalharia, disse ela em português. É o ethos fundador da corporação Tanaka, um equilíbrio entre ambição e comunidade, entre lucro e propósito, um conceito que o senhor poderia traduzir como alma corporativa. Ela olhou diretamente para João Castilho. Ela está a dizer-lhe que, ao liquidar a fundação, não está apenas a vender ativos. Está a escolher a lua. E está a pedir-lhe que abandone os juncos para sempre. É algo que ela não fará. João Castilho ficou em silêncio por um longo tempo. O burburinho do restaurante, o murmúrio de outras conversas, tudo se desvaneceu. Ele olhava para o filho, depois para a Marta e finalmente para mim. Pela primeira vez, ele não estava a olhar para a herdeira da corporação Tanaka. Ele estava a olhar para a neta de Kaito Tanaka e começava a entender que a mulher silenciosa e educada que ele ignorara há uma hora era, à sua maneira, feita do mesmo granito que ele. O negócio que ele pensava estar fechado estava de repente, inexplicavelmente, a desmoronar-se, e tudo porque ele tinha ignorado a empregada. A atmosfera na mesa 7 tinha se transformado de uma execução corporativa para um tenso impasse intelectual. Os pratos principais chegaram, mas ninguém lhes prestou muita atenção. O robalo dourado jazia intocado à minha frente. Os bifes sangrentos dos Castilho esfriavam. João Castilho, um homem pouco habituado a ser ludibriado, especialmente por aqueles que considerava inferiores, adotou uma tática diferente. Decidiu dissecar a anomalia. O seu olhar fixou-se em Sofia, afiado e penetrante. Então, doutora, começou ele, o título a pingar com uma mistura de sarcasmo e genuína curiosidade. Tem um PhD em História da Arte Japonesa e trabalha aqui no Belém Dourado. Perdoe a minha franqueza, mas as duas carreiras não parecem cruzar-se. Sofia encontrou o seu olhar sem pestanejar. Como disse, Sr. Castilho,
A vida tem as suas reviravoltas. O mundo acadêmico nem sempre é uma meritocracia. Ela fez uma pausa, um lampejo de velha dor nos seus olhos. Eu estava a caminho da titularidade na Universidade de Coimbra. Tinha uma bolsa para curar uma grande exposição de arte industrial japonesa do pós-guerra. A minha pesquisa era pouco convencional. Desafiou a narrativa estabelecida pelo chefe do meu departamento. Um homem chamado professor Ricardo Mendes. À menção do nome Marta Gonçalves, que observava em silêncio, levantou os olhos das suas notas, os seus olhos estreitando-se. Ricardo Mendes, o chefe do Departamento de Artes da Ásia Oriental. Ele faz parte do Conselho do Museu Nacional de Arte Antiga, um gigante na sua área. Concordou Sofia com um travo amargo na voz. E ele não apreciou que uma acadêmica júnior e mulher provasse que a sua obra seminal sobre o período se baseava numa má interpretação fundamental dos próprios diários de Kaito Tanaka. Ele acusou-me de fraude acadêmica, de falsificar as minhas fontes. Houve uma audição. Foi a minha palavra contra a dele, a reputação dele contra o meu nada. Fui exonerada oficialmente, mas o dano estava feito. O meu financiamento foi retirado. A exposição foi cancelada. O meu nome foi colocado na lista negra. Nenhuma universidade me queria. Ela proferiu esta história não com autocomiseração, mas com uma clareza factual tão nítida que a tornava ainda mais devastadora. Era a história de uma carreira brilhante, a paixão de uma vida destruída pelo ego de um homem poderoso. Por isso arranjei um emprego onde podia ser invisível, terminou ela com um olhar seco em redor do opulento restaurante. E esperei. Eu estava a olhar para a Sofia, o meu coração a doer com um sentido partilhado de injustiça. Eu também fora ignorada e subestimada por homens poderosos que me viam como uma ameaça ou um incômodo. Professor Mendes, disse eu suavemente. Ele abordou o meu pai no ano passado, oferecendo-se para autenticar e avaliar a nossa coleção por uma taxa nominal. A caneta da Marta Gonçalves tilintou no seu prato. Ela olhou para João, a sua compostura profissional finalmente a quebrar-se. João Ricardo Mendes é o nosso consultor. Foi ele quem preparou o relatório de avaliação da Fundação Tanaka. Foi ele quem rotulou os ativos como efemérides culturais não essenciais e recomendou a sua liquidação imediata. As peças encaixaram-se com uma clareza nauseabunda. Não era apenas uma decisão de negócios, era uma vingança pessoal. Mendes, incapaz de destruir a pesquisa da Sofia, decidira destruir o seu objeto. Ele estava a usar Castilho e Filhos como uma bola de demolição para apagar o legado de Kaito Tanaka e, por extensão, o trabalho acadêmico que ameaçara o seu próprio. A avaliação de 200 milhões de euros não era uma avaliação objetiva. Era uma fabricação nascida do despeito. Pedro parecia completamente perdido. Então, o quê? Toda a nossa estratégia financeira para esta fusão baseia-se na zanga pessoal de um professor empoeirado? Parece que sim, disse João, a sua voz perigosamente calma. Ele olhou para Marta. Isto é verdade? Eu não conhecia a história, gaguejou Marta, perturbada pela primeira vez. Ele veio altamente recomendado. A sua avaliação foi coassinada por outros 2 especialistas. Especialistas que eram provavelmente os seus ex-alunos ileais. Interveio Sofia calmamente. A influência de Mendes é profunda. João Castilho recostou-se, a cor a esvair-se do seu rosto. Ele fora manipulado. A sua empresa, a sua reputação, o seu negócio meticulosamente elaborado, tudo fora comprometido porque eles confiaram num especialista comprometido. Tinham caído numa armadilha, não criada por mim, mas pela sua própria arrogante negligência. Tinham visto a Fundação Tanaka como uma coluna de números numa página, nunca se preocupando em questionar os motivos do homem que os escreveu. Tinham falhado na sua devida diligência devido à preguiça cultural e intelectual. Senti uma onda de adrenalina. As mesas não tinham apenas virado, tinham sido completamente derrubadas.
Eu já não era a ré nesta negociação. Eu era a juíza. Senhor Castilho, disse, a minha voz agora possuía o tom frio e imperioso que tantas vezes ouvira na voz do meu pai. Parece que a sua informação está errada. A fundação não é uma passivo a ser descartado. É o cerne da nossa identidade de marca. O seu valor não está no seu preço de liquidação. Está no seu capital cultural. Um conceito que o seu consultor convenientemente falhou em mencionar. Depois, olhei para a Sofia, uma pergunta silenciosa nos meus olhos. Sofia entendeu imediatamente. Ela deu um passo em frente, já não uma empregada ou mesmo uma tradutora, mas uma testemunha especialista a reclamar a sua autoridade roubada. A Fundação Tanaka patrocina o prêmio de jovens artistas mais prestigiado no Japão. Sofia começou, a sua voz cheia da paixão que suprimira durante anos. Financia programas universitários de design e estética. Mantém por si só 3 oficinas de artesanato tradicional em funcionamento. A boa vontade e a lealdade à marca que isto gera valem exponencialmente mais do que uma injeção de dinheiro pontual de uma liquidação rápida. Destruí-la seria um suicídio corporativo. A vossa P&D desenvolveria novos produtos. Mas os vossos clientes, aqueles leais ao nome Tanaka, abandoná-los-iam em massa. Não estariam apenas a comprar uma empresa, estariam a comprar uma casca oca com uma reputação manchada. Cada palavra era um golpe perfeitamente dirigido, desmantelando toda a premissa da estratégia da Castilho e Filhos. João Castilho, um homem que se orgulhava de ver todos os ângulos, sentou-se em silêncio atordoado, percebendo que só lhe tinha sido mostrado um canto, deliberadamente distorcido, da imagem. Ele tinha estado tão focado na mecânica financeira que tinha completamente perdido o elemento humano, a própria alma da empresa que estava a tentar adquirir. O silêncio que se seguiu foi pesado com o peso desta revelação. O acordo não estava apenas em risco. A própria base em que fora construído tinha se revelado uma mentira. E a mulher que detinha todo o poder agora não era a advogada astuta, nem o CEO com cara de granito. Era a herdeira que ele tinha ignorado, ajudada pela empregada que ele nunca sequer vira. A ilusão de controle desfez-se. João Castilho, pela primeira vez em talvez décadas, estava perdido. Ele construíra um império com planeamento meticuloso e execução impiedosa. E no espaço de 30 minutos, uma empregada desmascarara o seu plano multimilionário como um castelo de cartas construído sobre a pequena vingança de um acadêmico em desgraça. Ele olhou para o seu filho Pedro, que olhava para o seu bife frio como se procurasse respostas na gordura a coagular. Ele viu a confusão e a humilhante percepção da sua própria avaliação superficial. Olhou para Marta Gonçalves, a sua advogada brilhante e inabalável, que agora baralhava os seus papéis com uma incerteza invulgar. A sua armadura legal fora perfurada por uma verdade que nenhum contrato podia contrariar. Finalmente, o seu olhar pousou em mim. A menina tímida e silenciosa de há 1 hora tinha desaparecido. No seu lugar, estava uma mulher que parecia em tudo a herdeira do legado Tanaka, ponderada, inteligente e em completo comando. O poder não se deslocara apenas para o meu lado da mesa. Eu dominava toda a sala. Fui eu quem quebrou o silêncio. Acredito, disse eu, a minha voz calma, mas ressonante, que temos operado sob uma premissa falsa. Este jantar terminou. Coloquei o meu guardanapo ordenadamente na mesa, ao lado do meu prato intocado. Foi um gesto de finalidade. Mas continuei, enquanto Marta e Pedro começavam a mostrar sinais de protesto em pânico. O meu voo de volta para Porto só é amanhã à tarde. Isto representa uma oportunidade. João Castilho inclinou-se, os seus olhos fixos nos meus. Uma oportunidade para quê? Uma oportunidade para um novo acordo, declarei. Um verdadeiro, não uma aquisição, não uma compra hostil, uma parceria baseada no respeito mútuo
e numa verdadeira compreensão do que a corporação Tanaka é. Depois virei a cabeça para olhar para a Sofia, que estava ao lado, uma presença silenciosa, mas potente. E a minha primeira condição para qualquer nova negociação é esta. A senhora. Fiz uma pausa, percebendo que nem sequer sabia o nome dela completo. Durães, forneceu Sofia calmamente. Sofia Durães. A senhora Durães fará parte da minha equipa, terminei eu, como a minha principal conselheira cultural. As suas credenciais acadêmicas, que lhe foram tão injustamente retiradas, serão publicamente restabelecidas e financiadas por uma nova iniciativa conjunta entre as nossas empresas para promover o intercâmbio cultural ético. O relatório fraudulento do professor Mendes será exposto e à senhora Durães serão dados os recursos para finalmente comissariar a exposição que planeou. Foi uma série de exigências audaciosa, impressionante. Já não se tratava apenas de negócios, tratava-se de restauração, tratava-se de justiça. Eu não estava apenas a salvar o legado do meu avô, estava a ressuscitar a Sofia. A compostura da Sofia, que se mantivera firme através de insultos e revelações, finalmente vacilou. Os seus olhos arregalaram-se e ela olhou para mim em choque e descrença. Um emprego, a sua reputação de volta, a obra da sua vida restituída. Era mais do que ela se permitira sonhar em 5 longos anos a servir refeições a pessoas que nunca a viram. Pedro zombou, o som áspero no silêncio tenso. Isto é insano. Não podemos basear uma fusão multimilionária na contratação da empregada. Então não há fusão, respondi eu instantaneamente. O meu tom como gelo. Não há acordo. Podem ir embora e explicar aos vossos acionistas que perderam a maior parceria internacional da história da vossa empresa porque aceitaram o conselho de um consultor fraudulento e estavam demasiado orgulhosos para admitir o vosso erro. Ou podem ficar e podemos construir algo de valor duradouro. A escolha era clara. Humilhação e fracasso, ou um novo caminho em frente ditado pelas próprias pessoas que eles tinham ignorado. João Castilho ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Ele olhou para o broche do Grou e da lua na minha lapela. Ele pensou na história que Sofia tinha contado. Ambição ou comunidade? A lua ou os juncos? Por toda a sua vida, ele tinha perseguido a lua. Construíra um império frio, vasto e solitário. Ele olhou para o filho, que encarnava essa ambição implacável e vazia. E depois olhou para mim e para a Sofia. Ele viu uma parceria forjada não numa sala de reuniões, mas num momento de humanidade partilhada. Viu ali uma força que a sua empresa, com toda a sua riqueza e poder, carecia dolorosamente. Ele viu os juncos. Lentamente e deliberadamente, João Castilho estendeu a mão pela mesa para mim. Amanhã de manhã, disse ele, a voz rouca com uma emoção que raramente mostrava. O meu escritório, as desde giro, recomeçaremos. Do princípio. Depois virou a cabeça, o seu olhar encontrando o da Sofia. Ofereceu-lhe um aceno, já não de um patrão a uma serva, mas de um profissional a outro. Um aceno de profundo e duramente conquistado respeito. Senhora Durães, espero vê-la lá. Eu peguei na mão dele, o meu aperto firme e constante. Estaremos lá. O aperto de mão selou não o fim de um acordo, mas o início de um completamente novo. Enquanto a equipa Castilho e Filhos recolhia as suas coisas, a sua arrogância inicial substituída por uma sobriedade mais humilde, eu permaneci sentada. Depois de partirem, deixando um rasto de silêncio atordoado, a sala de jantar pareceu vasta e quieta. Virei-me para a Sofia, que ainda estava de pé junto à cadeira, parecendo presa entre 2 mundos. Sofia-san, disse eu, o meu uso do honorífico japonês respeitoso, natural e profundamente significativo. O que eu propus é algo que gostaria? Sofia olhou para as suas mãos. As mãos que carregaram milhares de pratos, limparam inúmeras desordens,
mãos calosas e cansadas. Depois olhou para mim, os seus olhos a brilhar com um brilho quase doloroso. Durante 5 anos, disse Sofia, a sua voz embargada pela emoção. Fui um fantasma. Estudei e escrevi sobre coisas bonitas, sobre legados e arte que dura séculos. E vivi uma vida onde era esquecida no momento em que me afastava de uma mesa. O que me está a oferecer não é apenas um emprego. Está a oferecer-me ser vista novamente. Ela respirou fundo, endireitando-se, os anos de cansaço parecendo cair dos seus ombros. Sim, senhora Tanaka Soares, é o que eu quero, mais do que pode alguma vez saber. Eu sorri, um sorriso genuíno e radiante que me transformou o rosto. Por favor, disse eu, chama-me Ana. Nos sagrados e silenciosos corredores do Belém Dourado, rodeadas pelas armadilhas de um mundo que tentara torná-las a ambas invisíveis, duas mulheres, uma herdeira e uma empregada de mesa, tinham acabado de reescrever os seus próprios futuros. O negócio mais importante da noite não fora o que se estabeleceu entre duas corporações. Foi o que se forjou entre duas almas que reconheceram a verdade uma na outra, quando mais ninguém se deu ao trabalho de olhar. 6 meses depois, o cenário era outro restaurante exclusivo, este no Porto, com vista para os jardins do Palácio de Cristal, do 405º andar de um reluzente arranha-céus. A mesa era grande, redonda e posta para um jantar de celebração. A atmosfera, no entanto, era o oposto polar daquela noite no Belém Dourado. Era quente, vibrante e cheia de conversas respeitosas. Ana Tanaka Soares estava à cabeceira da mesa. Eu parecia diferente. A compostura guardada e frágil fora substituída por uma aura relaxada e confiante. Ria facilmente, interagindo com os membros do conselho da Corporação Tanaka e da Castilho e Filhos, que me ladeavam. Do outro lado da mesa sentava-se João Castilho. Ele também parecia mudado. A armadura cínica ainda estava lá, mas era menos pronunciada. Ele ouvia mais do que falava, e quando falava, era com uma consideração recém-descoberta. Até, para espanto da sua própria equipa, tinha começado a ter aulas de japonês. Mas a transformação mais notável era a de Sofia Durães. Ela estava à minha direita, uma convidada de honra e uma parceira essencial. Encontrava-se no meio de um debate animado com o engenheiro-chefe da Corporação Tanaka sobre como os princípios da pintura à tinta da dinastia Song, do século XIV, podiam ser aplicados a interfaces de realidade virtual. Ela estava animada, brilhante e completamente no seu elemento. A sua exposição, A Alma da Máquina, Kaito Tanaka e a Arte da Modernidade, estava prestes a ser inaugurada em Lisboa daqui a 2 meses, e já era aclamada pela crítica como um evento marcante. O professor Ricardo Mendes tinha se reformado discretamente a sua reputação em frangalhos. A meio da refeição, um jovem e nervoso empregado de mesa aproximou-se para servir o vinho. Ao inclinar-se, a sua mão tremeu ligeiramente e salpicou algumas gotas de vinho tinto na toalha branca, perto do prato da Sofia. Ele congelou, o rosto a perder a cor, e começou a gaguejar um pedido de desculpas frenético em japonês. A mesa silenciou. Por um segundo fugaz, Sofia estava de volta ao Belém Dourado, a memória do vidro partido e da humilhação sufocante ainda vívida. Mas desta vez, tudo era diferente. Antes que o gerente do restaurante pudesse correr, Sofia simplesmente sorriu calorosamente ao jovem. Ela colocou a mão gentilmente sobre a mancha para a cobrir. Depois, falando num japonês calmo e reconfortante, disse: "Não há problema nenhum. Estas coisas acontecem. Por favor, não se preocupe." Eu apanhei o seu olhar do outro lado da mesa e sorri. João Castilho, que entendia o suficiente para captar a gentileza no seu tom, acenou com a cabeça em aprovação. O momento passou,
A conversa recomeçou e o jovem empregado, com um ar imensamente agradecido, retirou-se com a sua dignidade intacta. Mais tarde naquela noite, enquanto o jantar terminava, Sofia e eu saímos para uma varanda privada para observar a vasta galáxia de luzes que era o porto. O ar estava fresco e nítido. É engraçado, disse Sofia, olhando para a paisagem urbana. Por tanto tempo, um jantar como este foi a minha prisão, um lugar de estresse e invisibilidade. Agora tens um lugar à mesa, completei eu, o que sempre mereceste. Nós as duas, corrigiu Sofia gentilmente. Tu encontraste a tua voz naquela noite, Ana. Eu apenas te dei a linguagem certa para a falares. Olhei para o broche do grou e da lua, que agora usava todos os dias. O meu avô dizia: tens de voar entre a lua e os juncos. Eu estava presa, com medo de voar. A Sofia lembrou-me que não temos de voar sozinhas. Estivemos em silêncio confortável por algum tempo. Duas mulheres de mundos impossivelmente diferentes, ligadas por uma aliança forjada num momento de graça inesperada. Já não éramos apenas uma herdeira e uma empregada de mesa. Éramos parceiras, amigas e as arquitetas de um futuro construído não em cálculos frios, mas na ideia radical e revolucionária de verdadeiramente ver a pessoa à nossa frente. E tudo começou com um copo partido, uma frase sussurrada e a coragem de falar quando ninguém mais queria ouvir. E hoje, sinceramente, não sei bem. Às vezes, penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto uma pontada de incerteza, de dúvida, como se tivesse feito uma aposta enorme. Provavelmente ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é definitivo, nem tudo é perfeito. Mas esta história, esta confusão de eventos e sentimentos, esta aliança que ninguém previa, é a minha história. E a da Sofia? Não há um manual, não há uma certeza no final. Mas há um caminho e estou a percorrê-lo. Será que faríamos tudo igual se tivéssemos de voltar atrás? Quem sabe? O importante é que estamos aqui.